Fala galera dos Geeks, no vídeo de hoje nós vamos falar dessa nova série nacional que está estreando hoje no Amazon Prime, Dom. O Amazon Prime adiantou pra gente os 8 episódios dessa série, nós já assistimos e contamos tudo pra você agora se vale ou não a pena acompanhar esses 8 episódios dessa nova série do Amazon Prime. Se você quer saber mais sobre ela, sobre o elenco, sobre curiosidades dessa série, que também aí é uma certa biografia de um dos maiores traficantes de luxo aí do Rio de Janeiro. Quer saber tudo sobre a série? Fica com a gente depois da nossa vinheta. Dom é uma série de 8 episódios que entra hoje no catálogo do Amazon Prime e que conta a história do Pedro Dom, que foi o líder de uma das maiores quadrilhas de edifícios de luxo do Rio de Janeiro. O Pedro Dom ele dominou os tabloides do Rio de Janeiro nos anos 2000, porque ele era um rapaz de classe média alta, mas que acabou aí indo para o tráfico e montando a sua própria quadrilha ali, que ele era um dos líderes da quadrilha. Então, por ele ser essa pessoa, né, que teoricamente não precisava, né, de dinheiro e ter se envolvido muito jovem com tráfico, com uso de cocaína, né, a série mostra muito disso. Ele acaba tendo um destaque muito grande nos tabloides, todo mundo falava sobre ele foi uma das pessoas muito perseguidas ali pela polícia e foi caçado realmente durante muitos anos. A gente vai contar um pouco mais sobre a história dele ao longo do nosso vídeo. A série é dirigida pelo Breno Silveira, que esteve à frente aí de uma outra série brasileira, Um Contra Todos, e também do famoso filme Dois Filhos de Francisco. O elenco conta com jovens atores aí e também alguns de grande destaque. Os principais destaques da série são Gabriel Leone, que é quem vive o Pedro Dom, o Flávio Tolesani, que é quem vive o pai dele, o Victor, que era policial, e também o Felipe Bragança, que faz a versão mais nova do pai do Pedro Dom. Ele queria ser mergulhador, mas acaba se envolvendo ali com a polícia, com esse ritmo ali de investigação, acaba gostando e aí, a partir daí, nessa luta contra as drogas, né, ele diz na série que ele acaba vendo como é que a cocaína, como é que o tráfico acabou entrando nos morros do Rio de Janeiro, e para combater tudo isso ele acaba se instigando, virou mergulhador, mas ele queria ser um mergulhador, mas ele acaba se instigando por esse desejo de ser um investigador da polícia. Também temos que destacar na série a Raquel Vilar, a Isabela Santoni e o Digão Ribeiro, que também são alguns dos destaques ali em torno de toda essa série. Bom, o principal paradoxo dessa série, né, que mostra a realidade ali do Victor, que era o pai, né, do Pedro Dom, que era um policial. Ele vive, né, a vida inteira dele lutando ali contra o tráfico de drogas nos morros do Rio de Janeiro e acaba não conseguindo livrar o filho dele, né? Então esse é o principal paradoxo e a série gira muito em torno disso, né, do relacionamento dos dois, né? Mostra ali as intrigas que os dois têm, mas mostra principalmente da relação de amor que o pai dele tem que o Victor, né, tem com o Pedro Dom, tentando livrar ele de todas as formas de acabar se perdendo ali no tráfico, no roubo. Ele acaba, como eu já disse, né, liderando ali uma das maiores quadrilhas de edifícios de luxo. Então o pai dele tenta de todas as formas livrar ele disso. Até por isso ele passa por diversas internações. Ele foi internado mais de 13 vezes para se livrar do vício da cocaína. Foi para a FEBEM também, e na FEBEM que mostra uma cena muito forte aí em um dos episódios, né, mostrando quando ele foi preso. O pai dele achou que ele ia se recuperar. O pai dele quis dar uma lição de moral dele e acabou mandando ele para a FEBEM. Só que depois que o Pedro Dom entra para a FEBEM, ele fica pior. É isso mesmo. Ele não melhora nada, assim. Ele acaba lá que ele aprende mais sobre roubo, sobre tráfico, sobre ser do crime. Então isso não fez muito bem para ele, não. Então o pai dele tenta de todas as formas, né, livrar ele desse lado ali ruim, né? A gente fala que todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. E o Pedro Dom, por ser um cara de classe média, o pai dele nunca acreditou, a família dele nunca acreditou que ele poderia, né, se encaminhar por isso. Mas desde pequeno, ali, quando tinha já os seus 9 anos, ele já começou a usar cocaína e aí foi ladeira abaixo ao longo da vida dele, né? O pai dele sempre tentando livrar ele, mais de 3 internações, FEBEM, etc. Foi preso algumas vezes, mas acabou não conseguindo. Dom, ela pega elementos ali de outras séries também, como eu já disse, né? O Breno Silveira ele dirigiu Um Contra Todos, tem algumas cenas ali que lembram um pouco, né, de Um Contra Todos, que também se passa em vários momentos ali dentro da prisão. Então tem alguns momentos ali que você acaba lembrando da humanização do personagem, né? Muito isso se destaca
Então ele pega um pouco de Um Contra Todos, você vê também um pouco de Cidade dos Homens, um pouco de filmes assim como Tropa de Elite. Então pega vários elementos assim de séries e filmes brasileiros que tocam nesse assunto de tráfico, de polícia e etc. Então eu acho que tem todos esses elementos assim dentro de Dom. Um grande diferencial dessa série é que ele tenta dar uma humanizada maior ali no líder, né, da organização criminosa, que é o Pedro Dom. A gente não costuma ver muito isso em séries e filmes, porque o bandido sempre vai ser caçado pela polícia, sempre mostra o lado da polícia, o lado da população. Nesse caso, o Breno Silveira ele dá um destaque também ali pro Pedro Dom e mostra também as dificuldades, todos os medos dele, né? Tudo que ele tá passando, tentando sair, a luta dele para tentar sair das drogas, para tentar sair do crime, mas parece que aquilo estava impregnado tanto dentro dele que ele acaba não conseguindo, né? Então ele passa praticamente a vida dele lutando entre o bem e o mal. E o Breno destaca muito bem, assim, ele aposta muito bem nesse ator, né? É um destaque. O Gabriel Leone, ele faz muito bem assim o personagem do Pedro Dom. Então ele mostra sobre essas dificuldades, esses problemas, né, que o cara da organização criminosa tá passando. É claro que ele não tá passando pano, não é nada disso, ele não tá mostrando que esse é o bem, ele tá mostrando realmente isso, das dificuldades que ele tem, né, para lutar por isso, e de que se ele não mudar, ele vai acabar caindo no buraco que ele não vai sair, que é exatamente isso que a série mostra. Não estou dando nenhum spoiler, todo mundo já sabe da história do Pedro Dom, né? Se você procurar, jogar no Google, tem até um livro do Tony Bellotto, né? Que é Dom, o Breno Silveira falou que se baseou muito também nesse livro, de conversas que ele teve com o Vitor, né? O pai do Pedro Dom. E então a gente já sabe qual é o final, né, do Pedro Dom. Mas ele tenta mostrar isso, ele tenta mostrar essa humanidade, de que ele também tinha dificuldade, de que ele também tinha problemas, de como era para ele difícil sair dessa vida, né? Pelo entorno que tinha ali. Várias vezes mostra ele saindo, ele tentando sair, ele ficando 1 ano sem usar drogas, mas ele acabava caindo de novo, porque o entorno dele tinha tudo que era a vida antiga dele, né? Então ele acaba voltando para a vida antiga e acaba caindo novamente no uso das drogas e também no crime. Uma coisa que é interessante é que em alguns dos momentos assim você vê as pessoas falam: nossa, mas você tem tanto dinheiro, para que você quer isso? Por que você está brigando? Por que você está reclamando? E ele diz: não é pelo dinheiro, não é o dinheiro que me move, é a adrenalina. Então a gente vê o quanto é difícil, né, para ele sair disso, porque não era simplesmente ele estar roubando, ter todo o dinheiro. É óbvio que ele tinha uma vida muito privilegiada, né, entre aspas ali, porque ele tinha muito dinheiro dos roubos, né, que ele fazia. Então ele andava sempre muito bem vestido, ele sempre andava com colar e etc, relógios, né, de ouro, que eram desses assaltos de luxo que ele fazia, mas nada disso, né, era suficiente para ele estar fazendo isso. Então ele disse que a adrenalina é realmente o que move ele. Então essa dificuldade maior para ele conseguir sair do crime e para ele conseguir sair dessa vida antiga dele do uso de drogas. Uma coisa que dá para destacar bastante nessa humanização do personagem é o silêncio e a trilha sonora. O Breno aproveita demais esse silêncio ao longo da série. Você vai ver várias cenas assim, várias sequências de cenas em que os personagens não falam nada. Principalmente cenas em que está o Gabriel Leone, né, interpretando o Pedro Dom. Você vai ver esse silêncio, né, que é essa coisa dele tá entrando ali num buraco, parece um poço sem fim, que ele vai entrando assim, e esse silêncio, né, esse silêncio que ali acaba comovendo o espectador, mas também acaba trazendo aquela coisa ruim, que você quer que o cara lute, que você quer que ele saia desse vício das drogas, mas ele está completamente perdido dentro da própria mentalidade, da própria cabeça dele ali, né, da realidade que ele está vivendo, e também os momentos de silêncio na hora que ele está usando droga, né? Várias cenas assim dele usando cocaína, muito pesadas inclusive, né? Cenas pesadas, e o silêncio ali também corrobora com aquele momento, né? Um momento que ele está entrando no fundo do poço, um momento obscuro da vida dele ali, e eu acho que o Breno consegue trabalhar muito bem isso na série. Como eu disse, do lado bom e o lado ruim, né? O Breno não joga pedra totalmente no Pedro Dom ali ao longo de todo o roteiro dele, né? Ele mostra o lado ruim, mas também tem alguns momentos ali de relacionamento com o pai dele, com a família dele, do Pedro Dom, que tem um certo amor, um certo
aquela coisa boa de dentro da pessoa, né? Infelizmente ele acabou decidindo pelo lado ruim, pelo lado do crime, né? Mas o Bran também tenta mostrar que tinha alguma coisa boa ali dentro do coração dele, que era o cuidado, às vezes, que ele tinha com o pai dele, um amor, nos momentos que ele estava sóbrio, que ele estava limpo, o tempo que ele foi para a clínica de reabilitação foram 3 internações, em alguns momentos ele conseguiu ficar limpo. Quando ele estava limpo, realmente ele era movido por uma coisa boa, mas depois que ele voltava para a droga, a gente via que realmente ele estava completamente perdido, ele se perdia completamente e voltava para a vida antiga dele. Outra coisa interessante é mostrar, né, esse paradoxo ali, o pai, um policial, e tendo um filho que era do crime, né? E o legal também é que a série ele faz um contraponto ali entre a vida do Victor antiga, né? Então tem algumas quebras ali de tempo, década de 90, anos 2000, então década de 80, 90 e depois anos 2000. Então tem umas quebras assim e eles conseguiram representar bem o Rio de Janeiro ali na fotografia, né? Você vai ver alguns carros antigos, alguns prédios antigos, então foi muito legal, né? Essa recriação ali do Morro do Rio de Janeiro antigo, né? Para mostrar esse desenvolvimento que o personagem Victor teve até se tornar policial. Então o Victor ele também era um cara explosivo, um cara que era movido pela adrenalina, mas ele acabou decidindo pelo caminho do bem. E fatalmente o filho dele decidiu pelo caminho do mal, né? Teve essa influência de amigos ali próximos e tudo mais e acabou se perdendo. Mas esse paradoxo entre os dois ali, né? Esse embate, esse desencontro entre os dois personagens mostra o lado bom e o lado ruim dos dois, porque assim, o Victor, mesmo ele sendo um policial, mostra também que dentro da polícia tem muita corrupção, né? Até o Pedro Dom, em alguns momentos ali, ele acaba negociando com a polícia e etc, alguns dos roubos dele, né? Ele fica com aquele rabo preso, né, com a polícia, que acaba ganhando dinheiro por fora de alguns dos assaltos que ele faz, né? Então mostra que tem corrupção tanto dentro da polícia, e ali, né, tem um lado ruim que é o lado da organização criminosa, né? Então, acho que a série também quer mostrar um pouco disso também, assim, que é claro que a organização criminosa está fazendo um mal total para a população, mas às vezes também incentivado por pessoas de dentro da própria polícia, que cedem armas, que acabam liberando de alguma forma para eles caminharem com drogas. E aí mostra um pouco do Victor, né, do Victor se desenvolvendo como policial, né, como investigador e etc., e mostra ele dentro, né, dentro da organização criminosa ali, ele faz algumas cenas, né, trabalhando junto com o tráfico, né, infiltrado dentro do tráfico ali, e mostra também esse problema que a polícia tem, né, de às vezes, não, porque o bonitinho tá sempre certo, aquele outro ali porque é negro, etc, porque é pobre, realmente é o assaltante. Então a série também mostra um pouco desse contraponto, que não é bem assim, como o Pedro Dom. Pedro Dom era um cara bem de vida, um cara da classe média ali do Rio de Janeiro. Estava bem vestido, tinha olhos azuis, cabelo claro, mas mesmo assim, aliás, isso é uma forma ali de mostrar que ele conseguia entrar facilmente ali nos prédios por ele ter essa boa fisionomia, né? Ele estava sempre na estica, ele não era aquele cara que, nossa, não, esse tem cara de bandido, esse absurdo, né, que as pessoas falam, né? Então o Bran tenta quebrar um pouco, né, esse paradigma, essas coisas que as pessoas acabam falando aí, coisa que não existe, né? O preconceito sempre está na cabeça da pessoa ali, mas a série tenta mostrar um pouco disso também. São 8 episódios de 1 hora, é uma série super curta. Eu acho que ela começa muito bem, são os 2 primeiros episódios muito bons. O primeiro, assim, eu gostei demais. Acho que ela fica um pouco cansativa ali do meio e no fim ela se recupera de novo com 2 episódios muito bons assim para finalizar a série. Uma série que provavelmente não deve ter, né, uma segunda temporada, porque como eu já disse, é fatídico, né, o final da série. Mas é uma série que em 8 episódios ele conseguiu contar muito bem essa história para quem não conhecia a história do Pedro Dom. A série não tem ação o tempo todo. É claro que tem várias cenas de ação, de briga dele dentro da FEBEM, tem ele roubando, né, que é isso, né, mostra ele na organização criminosa, ele usando droga, mas também tem aqueles momentos que ele está discutindo, que ele está perdido mesmo dentro da própria mente dele, as brigas dele com o pai dele, e isso acaba arrastando um pouco ali o meio da série, mas no fim também eu acho que tem um desfecho satisfatório e vai acabar agradando assim as pessoas se você tiver um pouco de calma para poder assistir. Mas como eu disse, é uma série super curta, 8 episódios aí, umas 8 horinhas aí você já consegue bater e maratonar a série. Outra curiosidade, na série ele não mostra tanto um Pedro Dom tão agressivo assim, né, nos assaltos, mas dizem
que ele não era um cara bonzinho, não. Ele chegou em uns assaltos a edifícios de luxo, segundo uma das testemunhas ali, a colocar uma granada numa cabeça de uma criança, ameaçando para a pessoa, né, a dona da casa, dizer onde estavam as coisas de luxo, né, colar, brinco e todo o dinheiro da casa. É claro que a série não ameniza o que é o Pedro Dom, ela humaniza ele, mostra também as dificuldades que ele tem também lutando contra o crime, etc., mas também mostra o lado ruim dele, a briga, o assalto, quando ele invade a casa também liderando, né, toda a organização criminosa que ele montou, né, até um paradoxo, né, como a gente já disse aqui, o pai policial e ele, o líder da organização criminosa, mas mostra um Pedro Dom também que não é um cara que é flor que se cheira. Então, assim, Dom é uma série que vale, assim, a pena você acompanhar aí no Amazon Prime. É uma série nova, uma série nacional. Eu sempre apoio muito as séries nacionais, né? E sempre gosto de indicá-las aqui no canal, né? Para as pessoas assistirem, porque acho que a gente tem que valorizar também o que está aqui dentro, né? Foi uma série bem produzida, acho que foi muito bem produzida, né? É uma série que tem um elenco muito jovem, mas é um elenco também que dá conta. Eu gosto bastante do Gabriel Leone, acho que ele faz um bom trabalho ali como Pedro Dom, e gosto também do Flávio Tolesani como Vitor. Acho que ele também está bem à altura, ele gosto bastante dele também, são os dois principais personagens, assim. E também tem as mulheres, né, as que fazem ali, as parceiras ali do Pedro Dom. Gosto bastante da Raquel Vilar e da Isabela Santoni, duas jovens ali também, mas que estão muito bem assim também na série. Então, assim, Dom é uma série muito forte, pesada, tem cenas muito duras assim no uso de drogas, né, e de violência também, você vai ver bastante coisa assim. Tem muitas cenas para maiores de 18 anos, então a série não é recomendada para menores. Mas é uma série que vale a pena aí você maratonar, você assistir, você valorizar também o cinema nacional, né, as produções nacionais que os streams estão lançando. Então é isso, Dom estreia hoje, já está disponível lá no Amazon Prime para você assistir. Se você assistir, vem contar pra gente se você gostou, o que você achou da série, pra gente poder debater, pra gente poder fazer um debate legal aqui no nosso canal. Agradeço você, peço para você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, seguir o nosso Instagram, @osgeeks, e agradecer muito você que ficou aqui até o final do nosso vídeo sobre Dom. Um abraço, galera, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.